Graças a paz, irmãos. Prazer estarmos juntos, iniciando mais um mês de maio. Quando eu olho para os irmãos, eu vejo representantes, cada um aqui, de uma família. Então, todos aqui, de certa maneira, de certa forma, pertencem, têm uma família. E esse mês, Deus ministrará ao nosso coração. Convido a igreja a abrir o livro de Jeremias, capítulo 35. O tema de hoje é as marcas de uma família fiel a Deus. O tema de hoje é sobre fidelidade, um fruto do Espírito, a fidelidade. Nós vamos estar trabalhando este tema nesta manhã. As marcas de uma família fiel a Deus. Jeremias capítulo 35. Enquanto os irmãos estão abrindo, se eu fizesse uma pergunta a você, você responde aí e leve a pensar. Quais as características da sua família? Você apontaria quantas características? Ou qual a principal marca que você observa na sua família? Tem alguma marca especial que você observa? Que você reconhece na sua família? A justiça, o amor, a empatia, uma família solidária. Tem alguma dessas marcas? Com certeza os irmãos aí estão pensando uma marca dentro do seu ambiente familiar. Vamos ler esse texto esse texto vai nos apresentar algumas marcas também. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. Era gente, viu? E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filhos de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhe disse, bebam. Mas eles disseram, não beberemos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra e que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar. Não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas. E assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos, venham, vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa dos exércitos dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor, veio a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vai e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem.
Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-lo, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e a seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não me responderam. E a casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente, homem, para me servir. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa porção sagrada e tão inspirativa para a minha vida e para a vida desta igreja nesta manhã, Pai. Espírito Santo, ilumine o nosso coração e ministra, Pai, para que possamos entender esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Esse é um texto que tem muitos assuntos, temas importantes para mim e para você nesta manhã. E a palavra do Senhor, ela veio a Jeremias no reinado de Jeoaquim, o penúltimo rei antes do exílio do reino do sul, do reino de Judá. Esse rei, a qual Jeremias, aqui só para situar o povo, é um rei que não é religioso, é um rei que o foco dele está no próprio poder e no prestígio. Irmãos, para vocês terem uma ideia, esse rei daí, Jeremias, advertiu e escreveu um rolo de papiro, tudo o que o Senhor tinha dito para aquele povo, para o rei. Mas Jeoaquim não ficou satisfeito, o rei, e pessoalmente ele destruiu toda a palavra do Senhor. Ele também mandou matar um profeta. Jeremias capítulo 22, o verso 17. Veja o perfil desse rei. Jeremias capítulo 22, o verso 17. Veja o que está escrito. Vamos ler? Mas... esse era o rei. Nesse tempo, Jeremias, orientado pelo Senhor, veio a palavra a ele para ir falar a uma família, a um clã, várias famílias ali, dos recabitas, para Deus mostrar como é que o povo de Israel, a nação de Israel, esse rei estava se comportando. Então Deus levou a casa de recabitas, esse clã daí, a família. E quem eram os recabitas? Está no verso 2, né, quando diz: vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor. Eu imagino que Jeremias chamou todo aquele povo, uma família grande. Às vezes tem um condomínio, que é um condomínio familiar, tem 5 famílias, 4 famílias, 8 famílias, 10 famílias. Imagine que Jeremias bateu na porta e disse: olha, todo mundo aqui, eu vim em nome do Senhor. Reúne todo mundo aí, todo mundo mesmo, as mulheres, as crianças, os homens, e nós vamos para o templo. Imagina que situação. E o que nós vamos fazer no templo? E eles moravam em tendas. Então, o que nós vamos fazer no templo? Eles ficaram pensando. E quando chegou lá, Deus falou por meio do exemplo desta família. Então, os recabitas eram um povo nômade, conhecido por suas regras rigorosas. Todos obedeciam aquelas regras. E qual eram essas regras? Abstinência de vinho, eles não podiam beber vinho. Não construir casas, eles teriam que morar em tenda, e não semear e nem plantar. Irmãos, sabe quanto tempo isso começou com Jonadab
na época que Jeú, um comandante lá, ele lutou para destruir a adoração a Baal no tempo de Acabe. Aproximadamente mais de 200 anos. Quantas gerações aí que isso aconteceu, que essa ordem foi dita? Coloque aí mais de umas quase 10 gerações, mais de 200 anos, e aquela geração, o que foi dito por aquele pai chamado Jonadab, todo aquele clã estava cumprindo cada ordem. E isso chamou a atenção do Senhor. Veja como aquela família estava se portando 200 anos depois. 200 anos depois, os filhos de vocês, os meus netos, tataranetos, enfim, por aí vai, será que eles estarão dia de domingo numa igreja, adorando o Senhor no templo? Não precisa nem a gente ir distante. Hoje a gente conhece história de famílias que ficaram pelo caminho, fragmentadas. Então, os recabitas aqui eram descendentes de Recabe, que é um quenita relacionado aos midianitas e à família de Moisés por casamento. Por isso que ele diz que era um povo estrangeiro. E eles tinham ali as suas regras. E essas regras foram essas que eu acabei de dizer. Eu quero, junto com a igreja, pensar em três marcas que podemos aprender com a fidelidade desta família. Então, a primeira marca de uma família fiel a Deus é resistir às provações e tentações, não relativizando princípios e valores. Resistir às provações e tentações, e não relativizar princípios e valores. No verso 5, a igreja pode ler comigo o que foi que Jeremias fez, depois de chamar todo mundo do condomínio e levar para uma sala lá. Veja quando eles chegaram, o que é que tinham. Vamos ver? Então, isso é uma provocação. Eles não podiam beber vinho. Mais de 200 anos sem beber um gole de vinho. E ele encheu jarras, diz aqui, cheias de vinho, copos, e eles chegaram, estava aquele banquete, e o profeta, bebam. Bebam. Então aqui está nos ensinando um teste no templo. Tem um teste, toda aquela família agora estava sendo testada, provada. E isso não é diferente nos dias de hoje. O Senhor aqui instruiu Jeremias a convidar os recabitas para uma câmara no templo, uma sala, e oferecer vinho. Mas eles recusaram firmemente e explicaram o mandamento dos seus antepassados. Mais de 200 anos, o nosso pai Jonadab nos deu uma ordem. Tá aí, pode deixar as taças de vinho todas cheias, porque nem eu, nem minhas mulheres, nem os meus filhos, eles dizendo, nenhum de nós vamos beber. Então, irmãos, estamos diante aqui, minha família, sua, eu e você, nós passamos por tentações e provações. Todos nós enfrentamos provações e tentações ao longo desta vida, todos nós. E quanto à tentação, a tentação é um chamado, um convite para você desobedecer a palavra de Deus. Isso é uma tentação. Para satisfazer o quê? O desejo da carne. A tentação, ela nunca tem a origem em Deus. A provação, sim. A tentação, não. O negócio é que quando estamos sendo provados, Satanás aparece para nos tentar. Aparece simultaneamente. Provação, tentação. E a tentação vem para eu e você virarmos as costas para Deus. Desobedecer a palavra de Deus. A tentação nunca tem a origem em Deus. E quando você cede à tentação, você experimenta consequências inevitáveis. Tiago fala sobre isso.
Tiago 1, capítulo 1, verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém pode tentar pelo mal. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E a natureza de Satanás é tentar, para nos levar a fazer o quê? O mal, desobedecer, quebrar a aliança. Mateus 4, 13, o nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado. Mateus 4, 3 diz, então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda procede da boca do Senhor. Então, Satanás usa o que está em seu poder para nos tentar e rebelar contra a palavra de Deus. Em 1 João capítulo 2, o verso 16 e 17 está escrito, porque tudo o que é no mundo, o desejo da carne que vem do nosso coração, os desejos dos olhos, da ganância, da soberba, do ciúme, da inveja, e a soberba da vida, achar-se autossuficiente, não procede do Pai, mas procede de quem? Do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, Satanás vai sempre procurar enganar, tentar, para que você confie na sua sabedoria, para que você confie em si, e que você viva de acordo com os seus sentimentos, de acordo com as suas emoções, e satisfaça o seu desejo da carne. Já as provações não. As provações de Deus têm um propósito de fortalecer o seu compromisso. O compromisso do crente em segui-lo, de obedecer a palavra, a qualquer custo. Isso é para o benefício e o ensino, para Deus nos moldar e o nome dele ser glorificado. A vontade de Deus é que você seja mais do que vencedor diante das provações. Essa é a vontade de Deus. A provação é uma oportunidade para que você se torne mais semelhante a Cristo, obedecendo a palavra e honrando o nome de Jesus. Romanos capítulo 5, verso 3 e 5. Veja o que está escrito. Vamos ler comigo, por favor? Romanos 5, do 3 ao 5. A igreja pode ler? E não somente isto, mas também... E a perseverança produz a experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 5, diz, irmãos, tenham motivo de alegria ao fato de passarem por várias provações. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, o texto diz, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o ama. E de que forma hoje a família cristã é tentada? De que forma a sua família é tentada? De que forma a minha família é tentada? Ela é tentada pelo secularismo. E o que isso significa, pastor? É onde Deus está aí, aparecendo em faixas de time de futebol, aparecendo na política, aparecendo em todas as coisas, mas Deus não é o protagonista da história. Quem é o protagonista da história é o próprio homem. Deus não é o Senhor é o homem. Deus não é mais consultado nas indecisões na família. A gente toma as nossas decisões sem consultar, sem orar e sem temer a Deus. Isso é ser tentado. Isso não agrada a Deus. Outra forma é de ser tentado, a família ser tentada, é ter desvios morais que são considerados como normais. É a relativização dos valores, como, isso não tem problema não. Tem não. Olha, Deus entende. Olha, cada um faz o que quer. E você sabe que está errado. E nós pecamos, em último caso, irmãos. Qualquer pecado não é contra o outro. Qualquer pecado, em última instância, é contra Deus. Qualquer pecado é contra Deus. Uma mentira, uma fofoca, uma manipulação, qualquer pecado
é contra Deus. É contra Deus. Outros, a família hoje é tentada a ter uma prática religiosa sem um compromisso espiritual sincero com Deus. Você e eu somos tentados a isso. Hoje é domingo, eu vou porque é domingo. Não, hoje você não vem para a igreja porque é domingo. Porque você vem à igreja para adorar o Senhor. É porque Deus está presente, é porque Ele é digno do seu louvor e da sua adoração. É isso que nos move. Também tem a influência da mídia, da internet, onde as redes sociais, séries e conteúdos online muitas vezes promovem valores contrários aos princípios cristãos. E até um lar competitivo dentro de casa, é pais competindo com o filho, o esposo competindo com a esposa, é uma desunião só. Somos tentados a isso. A alegria passa a depender do que tem, não do que Deus deu. Somos tentados, a família só está feliz quando recebe as bênçãos de Deus. Durante uma provação, durante uma tentação, a família está ali cabisbaixa. E somos tentados a isso. Somos tentados a murmurar, a ficar insatisfeitos com os planos de Deus. Mas Deus está trabalhando por meio das provações da nossa vida, meus irmãos. Somos tentados a criar filhos sem uma base espiritual. Somos tentados. A cultura vai nos levar para isso. Sua família tem confiado em Deus diante das provações? Sua família tem cedido às tentações e abandonado princípios e valores bíblicos? Deus, diante das escolhas que fazemos, isso mostra fidelidade a Deus ou não? Nossas escolhas, nossas decisões. Veja qual foi a resposta dos recabitas à ordem de Jeremias. E está no verso 6. A igreja pode ler comigo, por favor? Mas eles... Nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, não possuam vinhas. More a vida inteira em tendas para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou, mais de 200 anos depois. Isso é um exemplo de fidelidade. Isso é um exemplo de fidelidade. E eu considero algumas perguntas diante disso, irmãos. Nós temos um compromisso com o que nosso Deus tem nos ensinado? Nós temos um compromisso com a palavra? Os filhos aqui presentes, você tem um compromisso com aquilo que Deus, seu Pai, tem ensinado a você? Você tem esse compromisso? Estamos obedecendo a ordem do nosso Pai? Estamos obedecendo a ordem de Deus? Ou vamos relativizar e dizer, é um momento novo, aquilo foi do tempo do meu pai, foi do tempo de Jonadab, 200 anos depois, vou continuar construindo tenda, não vou plantar, vê que dificuldade de vida, eu vou viver como nômade. Mas aquele povo continuou fiel aos mandamentos que receberam. E Deus usa o exemplo dessa família para falar à nação de Judá, para mostrar o que é uma nação infiel. Segunda marca de uma família fiel é guardar a palavra do Senhor e obedecer. O verso 13 a 14 fala sobre isso. Gostaria que a igreja lesse para prestar atenção no que Deus agora está falando por meio do profeta Jeremias. A igreja pode ler o verso 13? Assim diz o Senhor... e aos moradores de Jerusalém, será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque... A mim, porém,
sempre de novo. Oh, irmãos, isso é muito forte, irmãos. Isso nos constrange. Por isso que às vezes a gente escuta que os ímpios são mais prudentes, os filhos das trevas, do que os filhos da luz. Aqui foi a palavra de um pai, a palavra de um homem. E agora, Deus tomando um exemplo daquele clã, daquela família, porque todos sabiam, foram tentados, foram provados e disseram que não. Aí Deus usa aquela situação, aquele exemplo, para falar toda a nação de Israel, inclusive aquele rei. Então, o que nós aprendemos com isso? Deus espera seus filhos agirem conforme os seus mandamentos. A mensagem é essa. Precisamos nos inclinar diante do Senhor. Inclinar o nosso coração aos mandamentos do Senhor. Ler com humildade, sabendo que é Deus, o Espírito Santo, falando ao nosso coração. Deus quer o melhor para a sua vida. Eu acredito que todos os pais aqui presentes, mães aqui presentes, querem o melhor para o seu filho. Mas você percebe que muitos não ouvem? E como é difícil. Deus está dizendo aqui, nesta palavra, que falou não só uma vez, falou de novo, falou novamente, falou por meio de vários profetas, mas os filhos, a família de Israel, o povo de Deus, era um coração o quê? Rebelde, desobediente. Havia uma resistência nas famílias de Israel em receber a palavra do Senhor com temor e gratidão. A lição que aprendemos aqui é que a verdadeira fidelidade a Deus se expressa através de obediência consistente, não apenas de palavras bonitas ou intenção. Famílias cristãs devem demonstrar que levam a palavra de Deus tão a sério quanto os recabitas levavam as instruções de um homem chamado Jonadab. Precisamos levar a palavra do Senhor a sério. Precisamos levar. Qual é o principal tesouro que está no coração da sua família hoje? O que temos guardado de valor no coração dos nossos filhos? 200 anos depois, várias gerações, e continuam obedecendo aquele mandamento. As próximas gerações, queridos irmãos, estão em perigo. Estão, porque muitos pais cristãos ensinam a palavra de Deus sem exemplo de vida dentro de casa. Isso é um perigo. E o que deve ser feito para começar uma jornada de fidelidade e obediência a Deus? O profeta diz no verso 15, e eu vou dizer para a igreja, o verso 15 diz: sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-lo. O que é que Deus está dizendo aqui? Novamente, Jeremias anunciando. Qual é a jornada da fidelidade, da obediência a Deus? É ouvir a palavra e guardar no coração. Por isso que ele diz: convertam-se agora, cada um de vocês do seu mau caminho. Se tiver alguém aqui, irmãos, ciente que está andando no mau caminho, que o Espírito Santo, para a glória de Deus, esclareça o teu coração e crie temor na sua vida. Essa palavra é porque Deus te ama. Deus te ama. Essa é uma palavra de amor, de graça. Ele diz: corrijam suas ações. Não sigam outros deuses para servi-lo. E a recompensa, diz no verso 15: assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e seus pais. Mas o povo não ouviu. O povo não ouviu. A nação de Israel vai colher o fruto amargo da infidelidade à palavra de Deus. Está no verso 17. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. A igreja pode ler: eis que trarei, e sobre todos os moradores de todo mal.
porque lhes faleis e eles chamei. É o fruto amargo da infidelidade. Essa é a lei da semeadura. É infalível. Infalível. Resultado disso foi que Judá veio uma destruição completa sobre Jerusalém. E o exílio veio. Deus fez com que as tribos do norte e Nabucodonosor, rei da Babilônia, viesse e destruísse completamente Judá e todas as nações ao redor. Por quê? Devido à infidelidade. A infidelidade ao Senhor, o abandono para ir atrás de deuses estranhos, resultou em mentira, violência, injustiça e obstinação de coração do povo. Quais os frutos amargos que muitas famílias podem estar experimentando hoje? Crise e desordem dentro do lar. Começou como? Infidelidade a Deus. A palavra de Deus não é mais o centro do seu coração, nem no seu lar. E o resultado disso é conflitos constantes, é falta de respeito, é perda da autoridade do pai. Quantos pais já não têm mais autoridade sobre os filhos? É distanciamento de Deus. Nós temos visto isso aí, é uma vida espiritual fria, é ausência de oração, é decisões sem o direcionamento de Deus, são colheitas de decisões erradas, porque agem de forma precipitada, problemas financeiros, sabe? Nós estamos vivendo uma época também de muito sofrimento emocional e espiritual, essa frieza, e isso da onde vem essa fonte? Infidelidade, irmãos. A infidelidade a Deus. Infidelidade, a palavra do Senhor não é a mais importante, mas sim agradar o seu coração e os seus desejos. E filhos sem direção espiritual. Está um bocado aí. Mas há uma esperança. Voltar a ouvir a Deus. Decidir obedecer. E concluo com a última marca. A última marca está no verso 18. E a casa dos recabitas, Jeremias disse, Jeremias profetizou a nação de Israel, e agora olhou para todo aquele clã, para toda aquela família, Deus prestando atenção no exemplo daquela família de fidelidade, como eles viviam, e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês obedeceram o mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Veja que coisa linda, que promessa maravilhosa na vida da família. O que eu entendo disso, a terceira marca, é ter a bênção da próxima geração servindo a Deus. A próxima geração vai estar diante do Senhor. A fidelidade a Deus traz bênção, irmãos. Seja fiel ao Senhor. Essa é uma palavra para todos nós aqui. Para aquela família que tem o pai, a mãe e os filhos, aquela família que só tem a mãe cuidando com muita garra. Deus vai te dar sabedoria e seja um exemplo de mulher de Deus para a vida dos seus filhos. Seja. Marcas de uma família fiel a Deus. Resiste às tentações e provações, não relativizando princípios e valores. Guarda a palavra do Senhor e obedece. E tem a bênção da próxima geração servindo ao Senhor. Isso é maravilhoso. Meu pai está aqui. Meu avô já se foi. Meu bisavô também. E a geração está indo uma, outra. E hoje minha missão é ensinar a minha filha. E ela ter a experiência dela com Deus para ensinar os filhos dela. E não abandonar o Senhor. Deus nos ajuda a ser fiel a Ele.